Senhor presidente, aproveitando que o vereador Altair falou de eleições, que hoje completa um ano que nós fomos eleitos para esse cargo, aproveitar e falar um pouquinho também sobre a situação. Em 1932, há 81 anos atrás, o primeiro Código Eleitoral brasileiro já falava em máquinas de votar, famosa urna eletrônica. Só que, na época, era chamado de máquinas de votar. Somente em 1995, foi introduzido no Brasil a urna eletrônica. E o primeiro município brasileiro que realizou eleições 100% eletrônica foi Xaxim, Santa Catarina, para uma eleição para prefeito. É a eleição suplementar que a gente chama para prefeito. Então, nosso próximo aqui, Xaxim, foi o primeiro município brasileiro que teve eleição 100% eletrônica. Em 1996, considerando o êxito da cidade de Xaxim, o TCE realizou eleições eletrônicas para todos os municípios com mais de 200 mil habitantes e capitais. E mais um município que é Brusque, Santa Catarina, porque Brusque foi um município muito avançado nessa tecnologia, foi um dos responsáveis pela tecnologia da urna eletrônica. Por isso que Xaxim, que é Santa Catarina também, que foi a primeira cidade que teve eleição eletrônica. A eleição de 98, que eram eleições gerais, cerca de 75 milhões de pessoas votaram em urna eletrônica, e no ano 2000, acabou-se a urna, famosa urna de lona, que a gente votava em telas de papel, salvo em caráter de urgência, caráter emergencial. Então, o TSE muito comemora sobre esse avanço eleitoral, sobre a forma rápida de apuração das eleições. Inclusive, na última eleição, 18 horas, 1 hora depois da eleição, a gente já sabia o resultado. A gente sabia quem estava eleito aqui, quem não estava. Acho que menos de 1 hora depois da eleição, já tinha uma noção exata do que ia acontecer. Chegou a épocas que demorava 3 ou 4 dias, às vezes 8, 9 horas da manhã seguinte. Porém, nós temos uma situação que eu até vou levantar os dados na internet para a semana que vem, eu vou usar a tribuna para falar da situação que eu não concordo. Sobre a ordem de votação. Tanto a nossa Constituição, quanto as leis, quanto a propaganda, sempre nós falamos em eleição de prefeito e vereador. Nós falamos ano que vem, eleições presidenciais, presidente. Se nós perguntarmos para diversas pessoas, 6, 7 meses antes da eleição, que não tem propaganda nenhuma, qual é o primeiro voto quando é a eleição municipal? 90%, 6, 7 meses antes, cravo, primeiro voto é de prefeito, achando que o segundo é de vereador. E no dia da eleição, cerca de 8% dos eleitores se enganam, tentam votar antes em prefeito. Nas eleições presidenciais, a confusão é maior ainda, são 5, 6 votos, dependendo da eleição, e muitos acham que o primeiro voto é de presidente, por ser o mais importante. O que isso tem a ver com a Câmara Municipal? Esse sistema de eleição, como 7 ou 8% dos eleitores se enganam na hora de votar, aumenta o número de votos de legenda de alguns partidos. Eu consegui levantar na pressa, antes de vir para cá, só um exemplo, que semana que vem vou na tribuna usar melhor e vou falar com mais claridade. A eleição de 96, presidente Gilmar, foi a última eleição que nós tivemos em União da Vitória, de voto manual. Naquela eleição concorreram o Pedro Ivo e o Usen. O PT pegou 148 votos de legenda manual. 148, porque você tinha que escrever, vereador Sass, PT, ou 13. O PSDB pegou 4, e o PMDB pegou 22. Por que eu cito esses 3? Porque esses 3 tiveram candidato em 2000 a prefeito, para nós fazer uma comparação. Então, 148 PT na legenda, 4 o PSDB e 22 o PMDB. Em 2000, na urna eletrônica, o PT passou de 148 para 947 votos de legenda. 947 votos de legenda. O PSDB passou de 4 para 843. E o PMDB de 22 para 242.
esses números são proporcionais aos votos dos prefeitos. O que aconteceu na última eleição agora com o PSC, que tinha candidato a prefeito e PT. Isso, dificilmente alguém ama o partido. Muito pelo contrário. Ninguém vota em partido, vota no PT, vota no PMDB. Ultimamente as pessoas votam no cidadão, no candidato. E a urna eletrônica induz, muitas vezes, ao voto de legenda. Mas semana que vem eu vou fazer um levantamento mais apurado e vou falar sobre isso. Boa noite a todos.